tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui na SOS Educação e dando continuidade aos conceitos geográficos, hoje nós vamos falar sobre o conceito de região. Região é uma área ou um espaço que foi dividido obedecendo a um critério específico. Trata-se de uma elaboração racional humana para melhor compreender uma determinada área ou um aspecto dela. Assim, as regiões podem ser criadas para realizar estudos sobre as características gerais de um território, por exemplo, as regiões brasileiras, ou para entender determinados aspectos do espaço, as regiões geoeconômicas do Brasil, para entender a economia brasileira. Eu posso criar a minha própria região para a divisão de uma área a partir das suas práticas culturais ou por suas diferentes paisagens naturais, entre outros critérios. O conceito de região, ele é amplamente utilizado no senso comum, sendo geralmente empregado em referência a uma área do espaço mais ou menos delimitada. Na geografia, a região se refere a uma porção superficial designada a partir de uma característica que lhe é marcante ou que é escolhida por aquele que concebe a região em questão. Assim, existem regiões naturais, regiões econômicas, regiões políticas, entre muitos outros tipos. Dessa forma, a região não existe diretamente, mas é uma construção intelectual humana. E uma ideia muito defendida pelo geógrafo estadunidense Richard Hartshorne, com base na filiação filosófica de Immanuel Kant, no âmbito da literatura, por sua vez, essa noção está vinculada ao conceito de regionalismo, que expressa o conjunto de costumes, expressões linguísticas e outros valores que apresentam variação entre uma região e outra, dando uma identidade coletiva para os diferentes lugares. Citando um exemplo bem facinho aqui para a compreensão de vocês, pessoal, nós podemos citar as próprias regiões brasileiras. Elas correspondem às divisões do território nacional com base em aspectos naturais, sociais, culturais e econômico. O órgão responsável pela regionalização do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. E esse instituto divide o país atualmente em 5 regiões: região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Agora, para a gente poder unir as informações, vamos falar um pouco a respeito desses aspectos dessas regiões. Na região norte, por exemplo, encontra-se a maior floresta tropical do planeta, que é a floresta amazônica, bem como a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do rio Amazonas. Predomina nela o clima equatorial úmido, com um regime de chuvas bem definido e umidade do ar relevada. Já na região nordeste, compreende os biomas Caatinga, Mata Atlântica e faixas de transição com o Cerrado. O clima predominante é um semiárido, mas em áreas de transição podemos encontrar o clima equatorial úmido e o clima tropical. Boa parte dessa região sofre com a falta de chuvas. A seca extrema é um dos obstáculos para o desenvolvimento da região. Nós temos também, pessoal, a região centro-oeste. E falando a respeito dos aspectos naturais, que foi o que eu falei das anteriores, a região abrange o Planalto Central e também a área dos aquíferos, como o aquífero Guarani. O clima predominante na região é o tropical sazonal, que possui 2 estações bem definidas, inverno seco e verão chuvoso. Predominam nessa região os biomas cerrado e pantanal. Falando agora a respeito da região sudeste. Se você é do interior de São Paulo, se você é de São Paulo, essa é a região que você mora. Há predominância dos planaltos nessa região. Os climas predominantes são o tropical e o tropical de altitude. Ela abrange o bioma Mata Atlântica e há faixas de Cerrado e Caatinga. E chegamos à região sul. Devido à sua localização, abaixo da zona tropical, essa é a região que apresenta as estações do ano bem definidas. Os invernos apresentam baixas temperaturas com ocorrência de geadas. A chuva é distribuída homogeneamente durante o ano todo. E é isso, pessoal. Espero que o conceito de região tenha ficado super claro na cabecinha de vocês. Eu acredito que para definir, para entender, ele seja o mais facinho de entender, justamente por conta de a gente conseguir usar o nosso próprio país para exemplificar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo no vídeo, que eu, a Débora, ou o Eduardo, ou a Júlia, a gente responde todas as dúvidas de vocês. Um beijão e muito obrigada por terem acompanhado até aqui.